Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Na Dor do Corretor. Eu sou Francisco Walter. Estou aqui de novo, mais uma vez, Rodrigo Costa. Olá, gente. Meu nome é Rodrigo Costa. Estamos aí mais uma vez na Dor do Corretor. O que tu diria para aquele corretor que tá dizendo, cara, isso tá sendo muito difícil para mim? A gente vai entender o que é o difícil para ele. Porque o difícil para uma pessoa pode ser o difícil para outra pessoa. Eu entender o que é esse difícil. Porque se ele tá com dificuldade, por exemplo, em fotografar imóvel, a gente vai identificar qual é a dor dele. Mas ele precisa falar. Esse é o meu estímulo para todo corretor que estiver assistindo aqui. Fala pro seu gestor, fala pro dono da imobiliária, conversa com aquela pessoa, não guarda para ti, não fica falando pra recepcionista, pra qualquer pessoa da imobiliária que não pode resolver o teu problema. Porque o ser humano, ele tem mania de dividir o problema dele com quem não pode resolver o problema dele. Dentro da imobiliária, quem é que pode resolver o problema dele? É o gestor, é o diretor, alguém que tenha experiência em relação a isso. Só dentro da imobiliária? Não. A gente tem amigos, tem pessoas fora que também podem nos ajudar. A questão é, fala onde dói. Quando a gente chega no médico, a primeira pergunta que o médico faz é: onde está doendo? Onde é o problema? É justamente isso que o gestor quer ouvir. Eu, como gestor, o corretor não fala para mim, eu tenho que estar cavocando qual é o problema. Só que aí se torna o teu trabalho fica muito melhor, e o trabalho do gestor fica muito mais fácil quando tu diz para ele qual é o teu problema. E as pessoas têm muita dificuldade de dizer qual é o problema. Se desbloqueia, fala pro teu responsável, pra pessoa lá, onde dói, e aí essa pessoa vai resolver. Ela não consegue resolver aquela dor? Bom, aí se ela não conseguir resolver aquela dor, procure um outro lugar. Por que tu acha que muitos corretores hesitam na hora de começar a estudar ou algo, na hora de aprender algo novo? Porque sempre quando a gente está aprendendo algo novo, a gente está se desafiando. E ninguém quer sair do antigo, porque isso gasta energia. Então, estudar é cansativo e tal, as pessoas elas querem fazer as mesmas coisas. Até porque nós somos seres de hábitos, sejam eles bons ou ruins. Então, eu quero perder peso, por exemplo, eu tenho que mudar o meu hábito. Eu quero vender mais, eu tenho que mudar o meu hábito. Eu quero aprender outro idioma, eu vou ter que mudar o meu hábito, eu vou ter que estudar aquilo, né? Então, no momento que a pessoa tem isso, ela entra num desconforto, e todo mundo quer ficar na sua zona de conforto. E aí, a zona de conforto é um lugar que tu não aprende nada novo. Quais são os benefícios de ser um corretor Black Belt? Os benefícios de ser um corretor Black Belt, primeiro, dinheiro. A pessoa vai ganhar bem. Porque ela resolvendo problemas, ela vai ter os louros disso, né? Ela vai ter a recompensa em relação a isso. É resolver o teu problema financeiro. Esse é o primeiro passo. Mas esse não é o passo que todas as pessoas buscam. As pessoas buscam reconhecimento. E também vai te trazer o resultado. Ele não te traz um resultado só financeiro, mas ele também te traz um resultado... ele vai te dar resultado. E quando te der resultado, você vai te trazer notoriedade. Trazendo notoriedade, tu vai ter autoridade. Vai ter respeito. Então, tem uma série de coisas que o corretor Black Belt vai se tornar. Ele vai se tornar um profissional respeitado, um profissional com recurso, né? Vai ter uma boa vida e aí vai ser muito reconhecido. Então, ele vai ser aquilo que a gente chama de profissional de sucesso, aquela pessoa de sucesso. E a pessoa de sucesso, ela indiferente de ser um corretor, um médico, ou seja lá o que for, que vai acontecer com ela. Então, um corretor Black Belt, o que é? É um corretor de sucesso, é um corretor que tem resultado. E qual o diferencial de um corretor Black Belt para os outros corretores? O corretor Black Belt, como o termo em inglês já fala, é faixa preta. E o outro corretor é o faixa branca, o iniciante, aquele que não tem experiência ainda. No meio a gente chama de calça branca, né? A pessoa que não tem experiência ainda. Então qual é a diferença? A diferença a gente usa nas artes marciais para dizer que a pessoa está iniciando e o outro que é uma pessoa experiente que tem resultado. Então a diferença é essa. Quer se tornar um corretor Black Belt, primeira coisa que tem que fazer é aprender a estratégia correta. É entender isso de fato. Do momento que entender isso, o resultado vai acontecer. Então, a grande diferença do corretor comum para o corretor Black Belt é o corretor comum é aquele que não tem resultado e o corretor Black Belt é o que tem resultado. A gente pega, por exemplo, os indicadores que nós usamos para o corretor, não necessariamente é só venda e captação.
A gente tem vários indicadores, por exemplo, de performance. Quantas visitas aquela pessoa fez nessa semana? Quantas visitas essa pessoa fez no mês? Quantas propostas ela trouxe? Quantas captações ela trouxe? Quantas captações dela foram vendidas? Então, tem vários resultados, tem vários KPIs que a gente usa, vários indicadores, convergem para ser um corretor Black Belt ou não. Aquela pessoa que não tem visita, que não tem proposta, que não coloca placa, que não faz captação, provavelmente ela não está fazendo a coisa certa. Ela está fazendo alguma coisa errada. Porque se ela estiver fazendo a coisa certa, com certeza ela vai ter esses indicadores. Tendo esses indicadores, ela vai vender e vendendo ela vai ficar cada vez mais notória, né? Cada vez mais confiante e ela vai ter mais resultado e o ciclo é infinito. Como sobreviver à pressão do mercado imobiliário? Tendo a estratégia certa. Não tem como aguentar no mercado imobiliário sem ter uma estratégia eficiente, uma estratégia que converta. Não existe mercado imobiliário sem venda. Então, para vender tem estratégia. Não é de qualquer jeito. Eu aprendi nos meus 18 anos de profissão como fazer uma captação, como entender aquele cliente, como abordar aquele comprador. Eu entendi isso e eu envelopei isso e hoje a gente tem um treinamento, por exemplo, para os nossos corretores. Então, esse treinamento é espinha dorsal para esse mercado. Então, não tem crise, não tem nada. Ele vai fazer acontecer, vai ter resultado. E tendo resultado, o mercado nunca vai ficar ruim. A profissão de corretor está em alta? Está muito em alta. Então, hoje, o corretor de imóveis, né, ele, além de ser uma profissão de prestígio, então houve um crescimento enorme. De 2018 para cá, a gente teve o crescimento quase dobrou o número de corretor de imóveis. Em 2018 era 380 mil, um pouco mais de 380 mil, e hoje é um pouco mais de 630 mil. Então, a gente imagina, num espaço temporal aí de 8 anos, a gente praticamente dobrou o número de corretores de imóveis e dobrou o número de imobiliárias também. Então, hoje é um mercado muito em alta e tem várias notícias aí falando que em 2024 foi uma das profissões mais procuradas e tal. Então, é um mercado muito pujante, né? Então, isso acaba atraindo muitas pessoas para esse mercado. Tu diria que um corretor precisa acompanhar as mudanças do mercado? Sempre. Qualquer profissional, não só o corretor de imóveis, mas qualquer outro profissional. Porque veja a Kodak. A Kodak, a Blockbuster, eles não acompanharam o mercado. E o que aconteceu? A empresa ou o profissional que não acompanha o mercado, ele é engolido pelo próprio mercado, que ele ajudou a construir. Olha o que a Kodak fez, olha o que a Blockbuster fez. E elas simplesmente foram engolidas em pouco espaço de tempo. Então, não acompanhar o mercado é um dos maiores erros que qualquer profissional pode ter. O corretor que tem networking vende mais? Muito mais. Não é mais, né? É muito mais. E o que é um networking? Necessariamente é falar que é corretor. Porque nós, claro que tem pessoas que são mais relacionadas, mas assim, eu vejo o corretor começando, eu brinco que é o corretor 007, né? Ninguém nem da família dele sabe. Se bobear, nem a mãe dele sabe que ele é corretor. Então, ele tem vergonha, às vezes, de falar de uma profissão tão bonita que resolve tantos problemas. Então, assim, primeira coisa, se posicionar numa rede social, fazer um bom trabalho, porque o networking, o melhor cliente ainda continua sendo a indicação e alguém só indica se experimentou. Então, experimenta isso, pede indicação para as pessoas que te conhecem, que sabem o teu valor, que conhecem os teus valores. E aí, isso vai só propagando. Não fica só na tua bolha. Fala que tu é corretor na tua academia. Fala que tu é corretor sei lá, no clube que tu participa. No meu caso, né, que sou faixa preta de jiu-jitsu, eu vendi para inúmeros colegas de treino meu, para vários amigos, para parentes e tudo mais. Porque não é só o lead, né? A gente tem um convívio e a gente tem um convívio grande. Então, procurar buscar lugares também para socializar. Porque onde tu socializa vai ser um ambiente de network. E aí, automaticamente, vai existir uma troca ali. Por que o corretor precisa investir em si mesmo? Porque nós somos o nosso maior ativo. Se a gente não investe em nós mesmos, a gente vai investir em quem? Não tem, né? O investimento em si, o dinheiro acaba, os bens acabam, mas o teu conhecimento não acaba. Investir em si, em conhecimento, mas não só em conhecimento, numa boa roupa, num bom corte de cabelo. Não tem como crescer sem investir em si mesmo. Até um próprio investimento mesmo, um imóvel, um carro, é um investimento em si,
porque faz parte de ti, né? Então, investir em si mesmo não tem como crescer, não tem como crescer, se desenvolver, se não investir em si próprio. Investir em si mesmo, por exemplo, ler um livro, fazer um curso, fazer um treinamento, fazer uma mentoria, ter um bom carro limpo, cuidar da tua família, fazer uma viagem, ir num bom restaurante com os teus filhos. É muitas coisas, isso tudo é investimento. Tá todo mundo querendo virar corretor, até gente famosa. Isso é comum? É comum e tem um caso emblemático agora, que é o Marcelo Antoni, que se tornou corretor. Então, a gente tem os gêmeos, que era do SBT, que também são corretores de alto luxo, mas tem várias outras personalidades que se tornaram corretor de imóveis e se tornaram corretores de imóveis com performance. Então, até tem um radialista aqui, jornalista aqui do Sul, também se tornou corretor de imóveis, porque é uma profissão muito valorizada. Então, e essas pessoas estão vendo o valor, aproveitam que tem uma boa imagem e acabam comercializando a partir daí, aprendendo, usando a imagem delas e aprendendo para fazer um mercado imobiliário melhor. É interessante porque linka exatamente com o que tu falou antes, no sentido de networking. Porque essas pessoas, elas são tão conhecidas, elas já têm tanto know-how do que elas estão falando, do que elas estão fazendo, que eu acho que o fato de elas serem famosas já quebra essa primeira barreira do, pô, eu já conheço essa pessoa. Sim. O Então, cara não vai me sacanear. Existem muitos corretores de imóveis no Brasil? Existem muitos corretores de imóveis, sim, mas ainda são poucos. Eu, por exemplo, eu preciso de, hoje, 8 corretores nas minhas imobiliárias. Eu tenho vaga para 8 corretores. Hoje nós somos 630 mil corretores no Brasil e é um dos maiores mercados do mundo imobiliário. Só perde, se eu não me engano, para os Estados Unidos em número de corretores. Só que a gente tem uma defasagem, ainda falta corretor de imóveis. Então é o seguinte, tem bastante, mas ainda são poucos. Porque tem muitos corretores que não querem melhorar. Então, assim, dentro desses 630 mil, quem sabe a gente tem 200 mil bons corretores. Acho que não tem isso. Acho que a gente deve ter uns 100 mil corretores bons. Corretores mesmo que de fato fazem acontecer. Que não estão de passagem, né? Que estão para fazer a coisa acontecer mesmo de verdade. Que não estão pelo dinheiro somente. Que estão por, de fato, resolver o problema do cliente e aí com isso ter o seu rendimento. Então, assim, tem muito corretor, mas falta muito também. Quem quer se tornar um corretor Black Belt? Então, corretor, clique em Saiba Mais, te cadastra para a lista de espera, que é assim que a gente fizer um novo treinamento, a gente já te manda lá no WhatsApp para desbloquear tuas vendas, te ensinando como fazer uma captação que de fato converta, para te parar de fazer aquela captação encheção de linguiça e para te começar a ganhar pelo menos 15 mil reais por mês nos próximos 60 dias. Então te inscreve em algum lugar aí no Saiba Mais e vamos embora. Terminou mais um Na Dor do Corretor. Eu sou Francisco Walter. Siga nas minhas redes sociais, franciscomkt.imob. Eu sou Rodrigo Costa, corretor de imóveis, o corretor Black Belt, e vai te ensinar a desbloquear tuas vendas. Então me segue lá nas redes sociais, tem conteúdo quase todo dia. Eu sou o Rodrigo Broker.